Muita gente está pensando que quem mais ganhou com o GP de Sochi 2021 foi Lewis Hamilton com a sua Mercedes, conquistando alguns pontos importantes, talvez até mesmo, para a vitória no campeonato. Entretanto, outro piloto do grid da Fórmula 1 ganhou muito mais do que Lewis Hamilton nesse GP especificamente, ainda mais nas circunstâncias que foram impostas. Eu vou falar tudo sobre esse piloto e sobre o que aconteceu nesse GP para você entender tudo o que eu tô querendo dizer. Mas antes, eu queria lembrar vocês de já deixar o seu like aqui embaixo e a sua inscrição, porque é muito importante que você faça isso para aumentar o número de pessoas assistindo esse vídeo, aumentar o alcance e, claro, para não perder vídeo novo do Hora do Piloto. Então fica ligado, porque chegou a Hora do Piloto. Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e a disputa pelo campeonato mundial tem se tornado cada vez mais acirrada. E desde o início do ano isso já tem começado pela disputa ali entre Max Verstappen e Lewis Hamilton e, claro, entre as duas equipes dos dois pilotos, a Red Bull e a Mercedes. Desde o primeiro GP, no GP do Bahrein, eles já se bicaram. Max Verstappen quase venceu aquele GP se não fosse por aquela saidinha na pista que ele deu e acabou tendo que devolver a punição para Lewis Hamilton. Mas não acabou por aí. Na verdade, nas corridas posteriores, os dois se bicaram novamente, até que chegou ali no GP de Silverstone de Fórmula 1, onde em uma disputa na primeira volta, Lewis Hamilton jogou Max Verstappen para fora, vamos dizer assim. Muitos dizem que ele jogou, outros dizem que a culpa foi do Verstappen, mas o que os comissários de prova disseram foi que Lewis Hamilton estava errado e puniram ele em 10 segundos. Mas ainda assim, ele conseguiu vencer o GP dentro de casa. Na Hungria, novamente Max Verstappen foi prejudicado por um acidente envolvendo uma das Mercedes, que era Valtteri Bottas, e aparentemente os acidentes não acabariam por ali. Isso porque no GP de Monza, novamente, um acidente entre os dois protagonistas da temporada, Max Verstappen e Lewis Hamilton, aconteceria novamente e deixaria os dois pilotos fora da corrida e Hamilton com dores no pescoço. E como todos nós sabemos, os fãs do automobilismo, nós sabemos que isso pode acontecer, apenas um ponto desses que poderiam ter sido adquiridos por esses pilotos podem fazer toda a diferença no final do campeonato. E na verdade, esse GP de Sochi nos mostra que tudo aponta para uma possível vitória, talvez até mesmo de Max Verstappen, já que na verdade, no GP de Sochi especificamente, a Red Bull tinha colocado Max Verstappen apenas com a intenção de minimizar o prejuízo tanto para o campeonato de construtores quanto para o campeonato de pilotos, já que a Mercedes é conhecida pelo ótimo histórico nessa pista da Rússia. Entretanto, eles ganharam muito mais do que eles já estavam planejando. Isso porque Max Verstappen, apesar de não ter feito uma corrida extremamente brilhante, vamos dizer assim, ainda assim conseguiu chegar em segundo lugar devido a circunstâncias super complexas e que necessitaram de muito jogo de estratégia para que realmente ele chegasse nessa posição especificamente e assim conseguisse mesmo marcar esses pontos tão preciosos que podem fazer toda a diferença para ele no final do campeonato de 2021. Eu vou falar tudo sobre o que aconteceu nesse GP, o porquê ele é tão privilegiado assim e foi tão beneficiado, Max Verstappen, por isso tudo ter acontecido. Mas antes eu queria que você conhecesse o outro canal do Hora do Piloto, que é o Minuto do Piloto. É um canal de shorts, vídeos de apenas 1 minuto para você entender o que tem acontecido na Fórmula 1 com muito mais velocidade e realmente mais praticidade, já que são shorts. Para você acessar esse canal é só clicar nesse card aqui em cima. Mas voltando ao assunto, antes mesmo da corrida, da qualificação, treino livres, o Christian Horner e Max Verstappen já estavam falando aí sobre como seria o GP de Sochi e os dois concordavam em um ponto importante. A Mercedes provavelmente dominaria todo fim de semana. É isso mesmo, eles já estavam esperando uma possível vitória da Mercedes. Eu até falei isso em alguns vídeos aqui do canal que você pode procurar na lista de vídeos aqui do Hora do Piloto. Mas eles disseram que a Mercedes tinha muito mais histórico. Ela nunca perdeu nenhuma edição das 8 que já tiveram do GP de Sochi de Fórmula 1. A Mercedes nunca perdeu. E Lewis Hamilton foi o maior vencedor de todos os tempos desse GP especificamente. Então Christian Horner e Max Verstappen já estavam considerando ali
mas minimizar os danos. Não é à toa que eles chegaram em Sochi com a punição ali de 3 posições no grid de largada e ainda por cima preferiram trocar o motor de Verstappen, que deveria ter sido trocado em qualquer outra ali corrida, mas eles preferiram em Sochi, já que na verdade é uma pista de alta velocidade, com zonas de DRS bem grandes e que isso poderia possibilitar diversas ultrapassagens. Isso sem contar que, é claro, a Red Bull só queria diminuir os danos, ou seja, se Max Verstappen ultrapassasse uma quantidade boa de pilotos, ele teria a oportunidade de marcar alguns pontos preciosos e ainda por cima utilizar essa corrida que seria de descarte para realmente trocar esse motor que ele deveria fazer em qualquer outro momento do ano. Mas o que eles não esperavam é que eles teriam problemas de ultrapassagens. Max Verstappen reclamou em um dos treinos livres, na verdade no treino livre 2, que ele estava com problemas, alguns probleminhas ali para ultrapassar os carros à sua frente, que a velocidade final da Red Bull estava péssima em comparação com a dos outros carros. Isso era um problema muito grande e até foi um problema grande durante a corrida. Ele não conseguia, mesmo nas zonas de DRS, ultrapassar os carros à sua frente com uma facilidade que poderia permitir a ele escalar o pelotão como ele gostaria de fazer. Max Verstappen estava com essa dificuldade sim, e ele reclamou disso desde o treino livre 2, lá na sexta-feira. Inclusive, eu fiz um vídeo falando justamente sobre esse treino livre especificamente. Para você assistir esse vídeo, é só clicar nesse card aqui em cima. Mas Max Verstappen até começou bem a corrida, de certa forma. Ele que largou da última posição justamente pela troca de motor e por isso levou uma punição ali e teve que largar de último, conseguiu na hora da largada já ganhar diversas posições. Nas primeiras voltas ele já estava na 15ª posição. Ganhou algumas posições, não foi tão bem como Charles Leclerc, que saiu ali bem próximo dele, se eu não me engano, da penúltima posição e chegou em 12º nas primeiras voltas, mas foi muito bem de uma forma geral. E acabou caindo logo atrás de Valtteri Bottas, o companheiro de equipe de Lewis Hamilton, que também resolveu trocar alguns componentes do motor e por isso também foi punido em algumas posições no grid de largada. E isso não foi apenas uma estratégia, obviamente, para conseguir fazer com que Valtteri Bottas tivesse um equipamento um pouco mais novo até o final do ano de 2021. Obviamente, a Mercedes utilizou dessa estratégia para que Valtteri Bottas conseguisse segurar por o maior tempo possível Max Verstappen atrás dele. E dessa forma, o piloto da Red Bull não conseguisse marcar tantos pontos assim nesse GP especificamente, e assim sofresse um prejuízo um pouco maior do que eles estavam esperando. Entretanto, Max Verstappen foi com toda a sua agressividade para cima de Valtteri Bottas, colocou de lado na direita e conseguiu ultrapassar com uma facilidade imensa. Valtteri Bottas não teve a oportunidade nem mesmo de fechar a porta para Max Verstappen, e ultrapassou e passou de passagem o piloto finlandês. E obviamente a Mercedes ficou muito grilada, e quem é fã do Lewis Hamilton ainda mais, já que Valtteri Bottas não conseguiu nem mesmo segurar Max Verstappen por algumas voltinhas atrás dele, ainda mais considerando que o piloto holandês estava com problemas ali de velocidade no final das retas. Bem ruim, na verdade, tanto para a carreira quanto para Valtteri Bottas nesse ano de uma forma geral. Muito ruim o que ele fez nesse GP de Sochi. E aí, ultrapassando Valtteri Bottas, Max Verstappen teve a oportunidade de chegar próximo de Charles Leclerc, aquele piloto que havia largado super bem e que nesse momento estava na 13ª posição. Max Verstappen teve a oportunidade de chegar bem próximo dele e ultrapassou o piloto monegasco dentro da pista também. Uma corrida extraordinária de Max Verstappen até aí, andou muito bem e assim, com os pitstops, o pessoal da frente parando um pouco mais cedo, ele teve a oportunidade de ter um pouco mais de pista livre à sua frente e ele que estava com os pneus mais duros conseguiu fazer uma sequência de voltas extraordinária, muito veloz, o que fez com que na hora dos pitstops ali, ele conseguisse fazer um undercut em diversos pilotos do grid da Fórmula 1. Assim, quando todo mundo já tinha parado, inclusive ele já estava na 7ª posição, uma posição muito boa em comparação com o que todo mundo estava esperando de Max Verstappen, mas ainda não era tão boa em comparação com o último GP de Sochi, que ele largou da última posição, que ele terminou no 5º lugar.
mas aparentemente ele terminaria a corrida justamente nessa posição, no 7º lugar, ali porque estava faltando pouquíssimas voltas, 5, 6 voltas para a corrida acabar e ele ainda estava nessa posição especificamente. Parecia que Verstappen não marcaria tantos pontos assim em Sochi, mas seria razoável como ele já estava esperando que fosse. Entretanto, o destino estava a favor de Max Verstappen e no finalzinho da corrida começou a chover e ele foi um dos primeiros pilotos a entrar nos boxes, colocar pneus intermediários e voltar para a pista. E no momento em que ele faz isso, é o momento perfeito, realmente um momento perfeito, onde os pneus intermediários estavam performando bem mais do que os pneus slicks. E aí foi aquela confusão. Alguns pilotos decidiram tentar continuar com os slicks mesmo na pista molhada, mas em pouquíssimo tempo, 1, 2 voltas, eles já perceberam que isso era impossível. Lando Norris, inclusive, foi um desses pilotos e acabou jogando a sua corrida fora, literalmente, justamente por conta dessa atitude, negligenciando as ordens da equipe e não parando nos boxes para colocar pneus de pista molhada. E Max Verstappen, que obedeceu às ordens da equipe e aproveitou o melhor momento possível, conseguiu ultrapassar a maioria dos pilotos, que enquanto estavam fechando a última volta, ele estava ali numa volta extremamente veloz com seus pneus intermediários e teve a oportunidade de ultrapassar basicamente todos os pilotos do grid que estavam à frente dele, com exceção de Lewis Hamilton, e dessa forma conseguiu terminar aquele GP em 2º lugar, conquistando 18 pontos preciosíssimos para o campeonato dele e ficando muito acima das expectativas da Red Bull, parecendo até mesmo que ele não tinha sofrido nenhum tipo de punição nesse GP de Sochi. E justamente por conta disso, por conta dessa previsão da Red Bull e o entendimento que eles teriam meio que descartar esse GP de Sochi, aparentemente Max Verstappen não teve nenhum prejuízo. Na verdade, foi muito beneficiado com as situações e condições adversas do GP, que foi basicamente por sorte, vamos dizer assim. Se nada disso tivesse acontecido, se não tivesse chovido do nada no finalzinho da corrida, Max Verstappen terminaria a corrida ainda em 7º lugar. Mas ele conseguiu chegar em 2º e diminuir a diferença para Lewis Hamilton. Tudo bem, Lewis Hamilton ultrapassou Verstappen nesse GP, mas nos próximos desse ano, nesses próximos GPs que ainda irão acontecer, a Red Bull é favorita, na maioria deles, o que vai fazer com que Max Verstappen talvez tenha mais facilidade em retomar a liderança e se sagrar campeão mundial pela primeira vez nesse ano de 2021. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha que Max Verstappen vai se tornar campeão mundial? E você acha que essa vitória em Sochi pode ser de extrema importância para o campeonato de uma forma geral? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, que eu quero conversar com vocês aqui pelos comentários e entender o que você pensa sobre isso também. Eu entendo que realmente esse GP foi bem complicado e que, na verdade, se nada disso tivesse acontecido, Max Verstappen, sim, terminaria em 7º lugar. E lembrando de 2007, de 2008 na Fórmula 1, por exemplo, a gente consegue lembrar com muita clareza. Um ponto faz toda a diferença no campeonato. E Max Verstappen conquistou nesse GP, por conta das situações adversas, muito mais do que apenas um ponto. Em 2007, Lewis Hamilton perdeu o campeonato por um ponto para Kimi Raikkonen. Já em 2008, ele venceu o campeonato por um ponto para Felipe Massa. Então a gente sabe que faz diferença e pode ser que esse 2º lugar, esse pódio ali no GP de Sochi de Fórmula 1 faça toda a diferença no resultado do campeonato no final desse ano. Inclusive eu falei tudo sobre esse GP em outro vídeo aqui do canal, que é um corte de uma live que eu fiz. Para você assistir esse vídeo, é só clicar nesse card aqui em cima. Além disso, se você gostou desse vídeo aqui de uma forma geral, gostou da minha opinião, do que eu falei aqui realmente de importante sobre esse GP de Sochi de 2021, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações, porque assim o YouTube te avisa toda vez que eu postar vídeo novo, fizer live aqui no canal. É muito importante que você faça isso, porque assim você fica inteirado sobre os principais assuntos do automobilismo de uma forma geral. Então já se inscreve, ativa o sininho e fica ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.